Queremos cumprimentar a todos os nossos amados e queridos irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Tomé Picança, seja bem-vindo ao nosso canal de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no nosso segundo trimestre de 2025 com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós estamos trabalhando o Evangelho segundo escreveu João e nós estamos já na nossa segunda lição. Nossa segunda lição que traz como tema o novo nascimento. Nós vamos trabalhar 3 tópicos dentro desta lição. Primeiro tópico, Jesus e Nicodemos. Segundo tópico, o novo nascimento, a obra de regeneração. Terceiro tópico, os meios da obra de regeneração. Nosso texto áureo diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo de número 3. Verdade prática. O novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Nossa leitura bíblica está encontrada no Evangelho de João capítulo 3, do versículo 1 ao 9 e o versículo de número 16. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Porque Nicodemos respondeu: Como pode ser isso? Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos trabalhar na lição de hoje sobre o diálogo que Jesus teve com o príncipe dos judeus, chamado Nicodemos. Nós vamos ver a conversa entre Jesus e este homem e o que Jesus ensinou para esse mestre dos judeus. Nossa introdução. O capítulo 3 de João revela a conversa de Jesus com Nicodemos, um mestre em Israel. Nesse diálogo, Jesus desafia a religiosidade de Nicodemos. Ele mostra um novo caminho para chegar ao reino de Deus. Jesus atestou a Nicodemos a necessidade de um novo nascimento, destacando a obra regeneradora do Espírito Santo. Muito bem, meus amados, na lição de hoje, nós estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração, ou o novo nascimento. A Bíblia denomina como novo nascimento a obra de regeneração produzida pelo Espírito Santo. A conversa com Nicodemos, um doutor da lei, revela um dos textos bíblicos mais relevantes para a explicação da doutrina bíblica da regeneração. O clímax da discussão ocorre quando Jesus revela a essência do plano divino da salvação, culminando no versículo de número 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É nesse capítulo de número 3 que nós vamos discorrer sobre a soteriologia, a doutrina da salvação, né?
com o desdobramento da regeneração, que faz parte da doutrina da salvação. E Jesus ele vai trabalhar essa questão com Nicodemos. É neste contexto que temos o texto áureo da Bíblia, né? O versículo de número 16, que revela o grande amor de Deus para com a humanidade, ao ponto dele doar o seu próprio filho, para que os homens não perecessem, mas obtivessem a vida eterna que há em Cristo Jesus. Nós temos o nosso primeiro tópico que vamos trabalhar, Jesus e Nicodemos. Neste, temos 3 subtópicos que falam quem era Nicodemos. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. E, por fim, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. Primeira coisa que nós queremos destacar, Nicodemos era um fariseu. Quem eram os fariseus? Ele pertencia ao grupo dos fariseus que eram exigentes quanto às regras éticas e religiosas. No tempo de Jesus havia 4 grupos, pelo menos 4 grupos de religiosos que faziam parte da comunidade judaica. Entre eles estavam os fariseus. Tinham os saduceus, os essênios e os zelotes. E Nicodemos fazia parte desse grupo, que entre muitas crenças seguiam os costumes tradicionais do judaísmo e interpretavam as leis e os costumes de forma rigorosa e literal. Portanto, eles eram legalistas, meus amados. E como todo legalista, ele é muito zeloso das coisas de Deus. Por isso, Nicodemos era um homem também zeloso. Porém, o apóstolo Paulo nos revela que todos os fariseus, uma vez que ele, Paulo, era também um fariseu, um doutor da lei, mas esse grupo tinha um problema muito sério. Não tinham entendimento. Então, o legalismo nos leva a ter um zelo exacerbado pela lei, pelos costumes, pela tradição, mas nos falta um pouco de entendimento. Foi o que Paulo denunciou em Romanos, capítulo de número 10, e o versículo de número 2. Então, Paulo ele vai explicar que eles não têm entendimento, e por causa dessa linha de interpretação que os fariseus eles trabalhavam, ou seja, eles eram homens que procuravam viver em cima de exigências das regras éticas e religiosas e também de forma muito rigorosa. Eles interpretavam a lei de forma literal. E por ser assim, por ter esta linha de interpretação ao pé da letra, é que eles excluíam completamente o espírito da letra. E, portanto, acabavam tomando, algumas conclusões de forma precipitada e completamente errônea. Foi por isso que ele teve muita dificuldade na conversa que teve com Jesus de entender que Jesus não estava falando de um nascimento natural. Jesus estava falando de um nascimento sobrenatural. E ele não estava entendendo. E a conversa que ele teve com Jesus, ele mostrou claramente a falta de entendimento daquele mestre judaico. Louvado seja o Senhor Jesus. Além de ser um fariseu e um zeloso cuidador da lei, Nicodemos também era um príncipe dos judeus. E o que quer dizer um príncipe dos judeus? É que ele também governava o povo, meus amados. Ele governava o povo. Então ele era um homem que o povo buscava, o seu conselho, o povo buscava, a direção. Então ele era aquele homem que estava ali, como todo fariseu, era requisitado para ter uma direção. Ele também não era somente um príncipe que governava a nação de Israel, mas também ele era um mestre. O próprio Senhor Jesus ele vai atestar que Nicodemos é um mestre. E o que nós concluímos aqui? É que este homem era um profundo conhecedor das Escrituras, da Torá. Ele era um homem muito sábio, era um judeu muito sábio e entendido. Tanto é a prova que ele vai ter de noite com Jesus. Por quê? Porque houve uma percepção neste homem. Ele
algo naquele mestre da Galileia, que era Jesus, chamou a atenção desse mestre da Judéia. E ele pôde perceber que para Jesus fazer tudo aquilo que estava realizando, somente, né, se fosse um homem, né, enviado por Deus, um homem que tivesse uma intimidade com Deus, não tinha condições de fazer tantos sinais que ele estava percebendo que Jesus estava fazendo. Então, Nicodemos, ele era um mestre, ele tinha um conhecimento muito profundo das Escrituras e tinha um discernimento também muito apurado. E por essa razão que ele pôde perceber, ele chega com Jesus, ele não chega afrontando, ele não chega desrespeitando, mas ele chega com cortesia, chamando Jesus de Rabi, quer dizer mestre. Então ele era um homem sábio, louvado seja Deus. Nicodemos também era um membro do Sinédrio, e como membro do Sinédrio, meus amados, nós vemos aqui Nicodemos como um juiz, como um legislador de Israel, né? Um homem que julgava, né, o povo de Deus. Então nós vemos aqui um homem de uma envergadura de autoridade muito grande na nação israelita. Então não era uma pessoa qualquer, era um homem de qualidades, né? E de boas qualidades, diga-se de passagem, que foi ter com Jesus, né? Que foi procurar saber, né, com Jesus, louvado seja o nome do Senhor, tudo aquilo que ele realizava para aprender, para entender, para conhecer. Então, ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse uma corte, um fórum, a corte superior da nação de Israel, como se fosse a corte suprema hoje do nosso país. Então, eles eram homens de alta autoridade, né? A gente vai perceber que Nicodemos ele está lá, inclusive ele faz uma defesa no capítulo 7 de João a respeito de Jesus, quando todo mundo está condenando Jesus. Ele diz: se vocês condenam o homem sem antes ouvi-lo, então, né, foi desprezado a argumentação dele, mas ele estava ali já demonstrando coragem, que depois desse encontro com Jesus, há uma mudança na vida de Nicodemos. Então nós podemos ver que este homem era um homem completamente inteligente, sábio e uma autoridade na nação de Israel. Bendito seja o Senhor Jesus para sempre. Nós vamos perceber dentro desse episódio, Jesus e Nicodemos, o reconhecimento que Nicodemos faz com relação a Jesus, reconhecendo ele como mestre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim nós percebemos Nicodemos era um homem que tinha esse reconhecimento sobre Jesus. Diz o texto sagrado: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, em João capítulo 3, versículo 2, Nicodemos chega com Jesus e, de uma forma muito educada, reconhece ele como mestre. Por quê? Porque Nicodemos ele é um homem que tem discernimento, é um homem sábio, e ele vai começar a perceber que aquilo que Jesus está fazendo é algo muito tremendo para ser de um homem comum. Então, ele vai examinar pessoalmente. Ele poderia mandar um assistente, mandar qualquer coisa, mas ele vai pessoalmente. Por quê? Ele quer averiguar, ele quer atestar realmente os fatos, né? Tirar as narrativas e só ficar com os fatos. Então, ele vai ter com Jesus para realmente ter essa conversa, né? Para realmente atestar se Jesus realmente é aquilo que ele já estava imaginando que era, o Messias de Israel. Então nós vemos que Nicodemos ele vai perceber que Jesus era mestre, porque o ensinamento que Jesus ensinava, a maneira que Jesus ensinava era diferente, completamente diferente dos fariseus e dos escribas. Jesus ensinava com autoridade. Jesus pregava a palavra com autoridade. Seu ensino era muito diferenciado. E foi isso que levou Nicodemos a ir procurar o Senhor Jesus de maneira respeitosa, reconhecê-lo como mestre. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui que essa palavra rabi significa mestre, professor, grande ou uma pessoa distinta em conhecimento. Então Nicodemos percebe que Jesus é mais do que um simples mestre, é um enviado por Deus, porque ele observa que Jesus, para fazer o que está fazendo, só se fosse realmente, né, um homem de Deus, um homem enviado por Deus verdadeiramente. Então a primeira percepção é a percepção da sua autoridade. A segunda percepção que Nicodemos tem de Jesus é exatamente dele ser esse enviado por Deus, esse homem de Deus, esse homem que recebe uma mensagem do céu para trazer
ao povo, né? E ele se dá conta disso exatamente pelos milagres que acontecem. Ele percebe o que Jesus está fazendo, fez em Caná da Galileia, transformando água em vinho, operou alguns milagres na Judéia, e ele tomou conhecimento e ele percebeu que aquilo que fora operado pelo Senhor Jesus só poderia ser operado por alguém enviado por Deus. Então nós vemos aqui que Nicodemos, ele conclui exatamente que Jesus é enviado por Deus. Ninguém pode fazer esses sinais que está fazendo se não for uma pessoa enviada por Deus, se Deus não estiver com ele. Então, por causa dos sinais miraculosos que ele percebeu que Jesus realizava, né, é que ele vai dizer essas questões. Olha, ninguém pode fazer isso. É Deus que está na tua vida. Realmente tu és um homem de Deus. Tu é mais do que o mestre. Né? Tu és um enviado de Deus. Né? Então, Nicodemos aqui ele passa a ter esse reconhecimento do Senhor Jesus. E a realidade é que Nicodemos estava correto na sua análise. Sim, ele estava corretíssimo sobre o seu reconhecimento de Jesus. Era legítimo, porque Cristo realmente foi o enviado de Deus. Foi o Filho de Deus que veio ao mundo para nos resgatar dos nossos pecados. Então ele estava correto. Né? As Escrituras afirmam, né, em Atos capítulo 10, versículo de número 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a conclusão que Nicodemos está tomando é legítima, porque a realidade era essa, é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Nicodemos pôde, né, ter uma análise certeira de quem era realmente Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Nosso segundo subtópico, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. O diálogo começa no versículo de número, no capítulo 3, desde o versículo 1 até, né, ali o versículo 16, e vai além do 16. Então nós vamos perceber o quê? Que essa conversa de Jesus com Nicodemos sobre o novo nascimento, inicia no versículo de número 2, 3 e 4, vai fazer com que Nicodemos fique assustado, né? Ele fica perplexo diante, né, daquela conversa que Jesus começa a introduzir, naquele diálogo que eles estão tendo. Então Jesus fala, enquanto ele vem respeitosamente e chama Jesus de Rabi, Jesus vai no ponto que interessa, Jesus vai no objetivo, né, do homem, qual é a salvação da sua alma. Então Jesus vai no ponto, no calcanhar de Aquiles, aonde realmente a humanidade precisa ouvir, que é a salvação. Jesus disse, você precisa nascer de novo. Né? E ele não entendeu, não compreendeu, ficou perplexo, disse, mas como o homem pode nascer de novo? Vai voltar para o papai da mãe, para o ventre da mãe, e voltar a nascer? Não compreendi, mestre. O que significa isso? E o Senhor Jesus, então, percebendo a confusão que ele já estava fazendo, aonde ele misturou nascimento natural com nascimento sobrenatural, Jesus explica para ele que ele não está falando do nascimento natural, ele está falando do nascimento sobrenatural. E ele diz para ele, é necessário que você venha nascer de novo da água e do Espírito, no versículo de número 3. Então Jesus faz essa distinção para que Nicodemos viesse compreender, né, que ele não estava falando de um nascimento humano, de um nascimento natural, ele estava falando de um outro nascimento, o nascimento espiritual. Então Jesus explica que a água e o Espírito refere-se sobre a demonstração de arrependimento. Perceba, eu estou falando demonstração de arrependimento, porque a água, que muitas das vezes interpretam como se fosse água batismal, nada tem a ver, nada tem a ver. Aquilo ali é uma confissão pública depois que você já está arrependido, mas o batismo, mas o novo nascimento se refere ao arrependimento propriamente dito do ser humano, onde ele olha para dentro de si mesmo e faz uma autoanálise e percebe que precisa e necessita de salvação e percebe que precisa abandonar os pecados, confessar e abandonar. Então, confessa e abandona, isso é conversão. Então, o que é que o Senhor Jesus está explicando aqui? Mostrando para ele que é uma demonstração de arrependimento dos pecados e o afastamento dos mesmos, das coisas antigas, das velhas práticas do velho homem, né, que ele abandona para ter uma nova vida em Cristo. Provérbios 28, 13 explica para nós
que se o homem confessar o pecado e deixar, ele alcança a misericórdia de Deus. Então, o novo nascimento é isso, é quando o homem cai em si, é quando o homem se arrepende, né? E aí o Espírito começa a trabalhar. A água refere-se à ação do Espírito de Deus lavando este homem para gerá-lo outra vez, ou nascê-lo outra vez. Glórias a Deus. Essa é a ação do Espírito Santo na vida do ser humano. Então, em João capítulo 3, versículo 3 e 4, nós podemos perceber isto que Jesus está falando, né? Que era necessário que Nicodemos nascesse de novo. Então ele explica muito bem isso para Nicodemos, exatamente para que Nicodemos viesse entender que não era do nascimento natural que ele estava falando, mas sim do sobrenatural, para que ele pudesse entregar a sua vida para Deus, reconhecer os seus pecados, pedir perdão pelos mesmos e abandoná-los, e a partir daí, pela direção do Espírito, procurar viver uma vida de retidão diante de Deus, amado. Então, nós vemos aqui que no versículo 5, Jesus ele vai fazer essa explicação para Nicodemos, né? Que para o homem ter acesso ao reino de Deus, para o homem ser admitido no reino de Deus, ele precisa nascer da água do Espírito. Ou seja, ele precisa se arrepender de fato e deixar que o Espírito Santo o conduza, né? Na verdade, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, neste sentido, o novo nascimento é apresentado por Jesus como um renascimento do alto, ou seja, um nascimento sobrenatural, indicando uma transformação espiritual que é necessária para entrar no reino de Deus. Sem esse novo nascimento, o homem pode ser o melhor homem do mundo, o mais benigno, o mais bondoso. Ele não entrará no reino de Deus, porque é necessário nascer de novo. Nós estamos diante de um homem que eu já mostrei as características. Um homem religioso, um homem que conhecia a lei, um homem que procurava se esforçar para guardar a lei, um homem sábio, um homem zeloso, né? Uma autoridade de Israel, um mestre, um ensinador. Então, esse homem mostra para nós que a religião, ou ser religioso, nada tem a ver com o novo nascimento. O novo nascimento é algo que o Espírito de Deus trabalha no nosso interior, para que nós venhamos abandonar os pecados e seguir a Jesus, né? Renunciando todas as coisas que nos impedem de servir a Deus. Nós vemos aqui no nosso segundo item, o novo nascimento, a obra de regeneração. Perceba, temos três subtópicos desse tópico. O novo nascimento, a regeneração como obra exclusiva de Deus, a necessidade da regeneração do pecador. Então nós temos aqui o texto, vamos trabalhar primeiro o novo nascimento. Já falamos bastante sobre a regeneração, sobre o novo nascimento, e nos aprofundaremos ainda mais agora. Então, o novo nascimento nada mais é do que a regeneração, a obra da regeneração. Então, regeneração significa voltar a ser gerado novamente, voltar a ser gerado outra vez. É um termo usado teologicamente para se referir ao ato divino pelo qual o ser humano experimenta uma radical mudança interior. Querido, o novo nascimento é transformação, é mudança radical, é rompimento com o pecado. É o abandono das velhas práticas para viver uma nova vida. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, o novo nascimento é operado pela obra da regeneração, que por sua vez é operada pelo Espírito de Deus. Então, não é opcional, como muita gente pensa, mas sim é essencial. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver, quanto mais entrar no reino de Deus. O novo nascimento é uma transformação completa que envolve o corpo, a alma e o espírito do homem. E isto acontece pela palavra de Deus, como está escrito, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ou seja, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, o Espírito utiliza para nos fazer ser gerado outra vez. Isto é
o novo nascimento. Regeneração e novo nascimento produzem o mesmo resultado, porque são a mesma coisa. Portanto, é uma mudança efetiva pela graça de uma natureza carnal para uma vida espiritual. Então, é uma transformação, é uma mudança radical, de dentro para fora, aonde o Espírito de Deus trabalha dentro, no nosso interior, e vai agindo para que o homem seja uma nova criatura. Então você vai percebendo que, através da palavra de Deus, nós vamos sendo gerados novamente, à medida que nós passamos a nos arrepender dos nossos pecados e abandoná-los. Louvado seja Deus, e abandoná-los. Então, o novo nascimento também é chamado de regeneração, né? E é uma expressão que se refere à conversão ou à salvação do ser humano. Nesse sentido, o novo nascimento não é um resultado do esforço humano. Nada que o homem possa fazer vai garantir a sua salvação, meu amado. Nada, nada. Porque a salvação é um ato puramente divino, que Deus espera que o homem corresponda, que Deus anseia que o homem responda aos seus anseios. Então, a convenção é um ato divino. Aqueles que são nascidos de Deus entram em uma nova realidade, caracterizada por uma relação restaurada com Deus através da graça de Deus, que é Jesus. E isto faz com que o homem se una novamente a Deus, né? Se reconcilie novamente com Deus. Então, todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador estão retornando para Deus e abandonando as práticas pecaminosas que o afastam da presença de Deus. Segundo o subtópico, a regeneração como obra exclusiva de Deus. Já afirmamos no subtópico anterior que nada do que o homem faça lhe salvará. Por quê? Porque a salvação é o ato exclusivo de Deus. E aqui nós vemos de forma muito clara, regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda na sua vida interior. Em Tiago capítulo 1, versículo de número 18, está escrito: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então percebemos nesse texto que o homem, ele precisa, glória a Deus, desesperadamente da salvação do Senhor. Por quê? Porque ele vive na sua vida de pecado. Mas Deus tomou iniciativa e disse o apóstolo Tiago, segundo a sua vontade, ele nos gerou de novo pela palavra. Eu já disse que a palavra é a espada do Espírito e o Espírito de Deus utiliza para nos regenerar, ou seja, para nos gerar outra vez. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e as necessidades de um Salvador. Apesar de que Deus já fez tudo por nós e tomou a iniciativa para nos salvar, no entanto, isso não será completo enquanto o ser humano não decidir por conta própria receber a graça que Deus está lhe dando. Se ele rejeitar, uma vez que ele tem livre-arbítrio e, portanto, poder de escolha, e decidir não querer, infelizmente, nada vai acontecer de salvação na vida dele. Por essa razão, o homem precisa analisar e ver o seu estado pecaminoso. Em outras palavras, cair em si. Em Lucas 15, 16, 17, está escrito: e tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti. Isto é, Lucas capítulo 15, versículo 17. Ou seja, o homem precisa fazer uma autoanálise e ver o quanto que ele está longe de Deus. Que os seus pecados têm distanciado ele do seu Senhor. E ele precisa voltar para Deus. Então, nós vemos na parábola do filho pródigo que é preciso que o homem faça essa reflexão. Que o homem reconheça os seus erros. E que o homem entenda que enquanto estiver longe de Deus, ele está correndo um perigo eterno. Um perigo mortal eterno. Então, há necessidade de salvação, porque o homem vive no pecado,
O homem vive na prática do pecado. E a Bíblia diz que o pecado gera morte. Então, é necessário que este homem reconheça os seus erros e aceite a mão de Deus que está estendida para ele através da sua graça. Nesse sentido, Deus efetua a obra da regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Ou seja, é o Espírito Santo que convence o homem dos seus pecados, convence o homem da justiça e convence o homem do juízo. Isso está escrito em João 16, do 8 ao 11. Então nós vemos que é o Espírito Santo que efetua essa obra. É ele que toca no coração do homem. É ele que mostra para o homem o quanto que ele está afastado de Deus e precisa voltar para Deus. E quando o homem reconhece essa ação do Espírito e aceita o convite do Espírito, Deus o salva para a glória do seu nome. Segundo, terceiro subtópico, a necessidade da regeneração do pecador. É necessária a regeneração do pecador? Sim, de toda maneira. Por quê? Por causa da queda no Éden. Surge esta grande necessidade de que cada indivíduo possa experimentar ou passar pela experiência da regeneração. Como está escrito, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5,19. Em outras palavras, o homem está morto nas suas ofensas e nos seus pecados. E a necessidade de reviver, de renascer, de ter uma nova vida é primordial, é essencial, não é opcional. Então aqui nós vemos que por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6,23. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Romanos 5,18. Isso quer dizer que há necessidade muito grande do homem nascer de novo. Exatamente por quê? Porque ele está condenado. A realidade é essa. Ele está morto em ofensa e pecado e, portanto, está condenado. Então, há grande necessidade que este homem se volte novamente para Deus. Isto só é possível através do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo e faz com que ele caia em si, reconheça que é pecador, reconheça que está vivendo uma vida errada, errante e volte-se para Deus, pedindo perdão, e Deus, então, o salvará e o perdoará dos seus pecados e o fará uma nova criatura. Glórias a Deus, mas é necessário que primeiro ele reconheça isso. Reconheça os seus erros. Louvado seja Deus. Reconheça que é pecador e sinta a necessidade e sinta o quanto ele está correndo perigo eterno de morrer e passar a eternidade sem Deus, no castigo eterno. Porque aqui em vida ainda ele já está condenado. E essa condenação só deixa de existir quando este homem aceita, né, o sacrifício de Jesus na cruz. É por isso que Romanos 8 diz que agora, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É claro, o apóstolo, é cristalino. Ele diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E os que não estão, a condenação permanece. Infelizmente, a condenação permanece. Louvado seja o Senhor. Então, nós vemos esta grande necessidade. Vamos para o nosso terceiro e último tópico. Falaremos dos meios agora da obra de regeneração. Meios, ou modo pela qual a regeneração opera na vida. Como é que ela opera? Quais os meios que se utiliza para operar na vida do pecador? Primeiro, a operação do Espírito Santo, já falamos a lição, estamos falando. Segundo, nós também já demos alguns lampejos. A palavra de Deus. A palavra de Deus também trabalha no coração dos homens para trazê-lo para Cristo. E a vontade de Deus. O desejo de Deus. A soberana vontade de Deus, revelada nas Escrituras, mostra que o desejo dele é que todos se salvem. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso primeiro tópico. A operação do Espírito Santo. Jesus respondeu, na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino
de Deus. Nós já vimos que o conceito de nascer da água refere-se a uma metáfora, ou seja, a uma ação do Espírito Santo. É uma metáfora isso aqui. Não é literal, não é água para lavar, que não vai fazer efeito nenhum na nossa vida. Mas o que vai fazer é a lavagem do Espírito. É o Espírito. A água representa aqui o ato purificador, o ato de lavar do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Não é nada físico, não é nada material, não é nada literal. Aqui é espiritual, mas sim uma transformação interior. É o Espírito de Deus trabalhando no interior do homem, quebrantando o homem, fazendo ele reconhecer seus erros, para pedir perdão, para abandonar seus pecados e para continuar firme na presença de Deus. É a ação do Espírito, é a ação purificadora do Espírito, como está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. À medida que o homem aceita Cristo e obedece à palavra de Cristo, o Espírito Santo, pela obediência que o homem vai tendo à palavra, vai lavando, vai tirando, e vai purificando, e vai regenerando, e vai restaurando este homem na presença do Senhor, nosso Deus amado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos que não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, glória a Deus, nos salvou pela lavagem, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o meio é o Espírito Santo. É ele que faz essa lavagem. É ele que faz com que o homem se torne outro homem. Muda o coração do homem, que muda a mente do homem, que transforma ele de forma radical e completa. Se faz necessário nós experimentarmos, glória a Jesus, louvado seja Deus, a regeneração. Lamentavelmente, tem muita gente dentro das igrejas que nunca experimentaram isso. Né? Nunca. Estão lá, frequentam, mas nunca foram regenerados. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha em cima da obediência. E à medida que eu vou obedecendo a palavra, que o Espírito Santo usa para mim também operar na minha vida, ele vai me transformando. Louvado seja Deus. E essa transformação começa no ato do meu reconhecimento dos meus erros. É ali que o Espírito Santo começa a fazer com que nós venhamos entrar pelo caminho da renúncia e passar a abandonar as coisas velhas. Renunciar tudo aquilo que atrapalhará a minha comunhão, o meu relacionamento com Jesus. Mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados, disse Paulo a Coríntios, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor restaura a nossa imagem e semelhança de Deus. De glória em glória. Quem faz isso é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Então nós vemos aqui nesse ponto que o Espírito Santo é o meio, aleluia, que é utilizado para operar a obra da regeneração na nossa vida. Quando uma pessoa é regenerada, suas disposições anteriores, sua vida pregressa, são removidas. E ela é revestida de uma nova índole, glória a Deus, conhecida como um novo homem ou uma nova mulher, que é criado na verdadeira justiça e santidade que é operada pelo Espírito Santo. Ou seja, o caminhar desta pessoa muda. Há uma mudança, há uma conversão. Ela ia numa direção e daqui a pouco o Espírito de Deus leva para outra. Louvado seja Deus. O Espírito que transforma a nossa imagem, a imagem de Deus. Isso é muito maravilhoso. Esse é o primeiro meio da obra da regeneração. É operada pelo Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. Segundo, a palavra. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Nós já falamos isso aqui. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1,23. Ou seja, a palavra de Deus é a semente. Lembra da parábola do semeador, que Jesus disse a palavra, a semente é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a semente. Que quando o homem absorve, deixa ela germinar, esta semente vai gerar nele um outro homem, uma outra mulher. Por isso que está escrito, sendo de novo gerado. Sendo de novo gerado pela semente da palavra viva, que permanece para sempre. A palavra de Deus é a semente usada pelo Espírito
para gerar em nós uma nova criatura. É pela palavra de Deus que Deus vai trabalhando no nosso caráter, vai nos santificando. Jesus disse, santifica-os na verdade, em João 17:17. A tua palavra é a verdade. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Deus aqui, mostrando a sua vontade, nos gera outra vez por intermédio da palavra. À medida que o homem dá ouvido à voz de Deus, dá ouvido à palavra de Deus, como Jesus disse, quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça, que o Espírito diz à igreja, é exatamente isso. À medida que o homem ouve a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que pelo ouvir a palavra, nós temos fé em Cristo Jesus. Então, à medida que eu ouço a palavra de Deus, vai gerando dentro de mim um novo homem, um homem de fé. A mesma fé que houve em Abraão, louvado seja Deus, vai sendo gerada dentro de mim, para que eu sirva a Deus e obedeça a sua voz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12 é a palavra. A palavra atua penetrando. Aonde a voz do homem não chega, a voz de Deus, da sua palavra, chega. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela penetra os pensamentos e penetra o coração e vê a intenção do coração do homem. Ou seja, Deus utiliza da sua palavra para gerar em nós um novo homem. Louvado seja Deus. Tudo é porque o Espírito toma a palavra, que é a sua espada aguda, que penetra e vai até o interior, o mais íntimo interior do homem, para o libertar. Olha o que o nosso Deus faz para nos salvar. Olha o que o nosso Deus opera para nos alcançar. Louvado seja Deus. Ele fez e continua fazendo de tudo para salvar a nossa alma. De tudo. Terceiro, e para concluirmos, e último meio pelo qual a obra da regeneração é operada na nossa vida. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus que o homem se perca. Nunca foi. A vontade de Deus é que o homem seja salvo. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Ele quer, ele deseja, ele anseia pela salvação de todos nós. E venha ao conhecimento da verdade. E saia das trevas da ignorância. E venha para a luz da palavra, para a luz da verdade. A palavra de Deus nos ensina que é a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. O plano da salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, irmão, desejando que ninguém seja condenado eternamente. O plano. Jesus falou para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. A vontade de Deus é que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso ele enviou o seu Filho, que é para a gente ter a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Louvado seja o Senhor Jesus. O Senhor não retarda a sua promessa. Olha outra expressão da vontade de Deus. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3:9. Então nós percebemos dentro desse texto que não é o desejo de Deus que o homem se perca. Porém, segundo a vontade permissiva de Deus, essa é a vontade perfeita dele, mas segundo a vontade permissiva de Deus, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas. Em outras palavras, tem livre-arbítrio. Tem liberdade de fazer escolhas e são responsáveis pelas escolhas que fazem, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. É uma escolha. É uma escolha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para salvar a nossa alma, para sermos salvos, não basta só a intenção divina, o querer divino, o desejo de Deus, a vontade de Deus. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se você não quer, ele não vai te forçar. A Bíblia diz, não é pela força, nem pela violência, pelo meu espírito.
Se você não for tocada pelo Espírito para se arrepender e pedir perdão, você vai continuar numa vida de pecado, porque não é forçado. Mas Deus intenciona nos mostrar a realidade da eternidade. Sem Ele é condenação. Com Ele é vida e vida para sempre, com abundância. Então aqui nós vemos que nós temos poder de escolha. Deus respeita o nosso livre-arbítrio e não vai nos forçar a aceitar o seu Filho Jesus. Mas Ele sempre vai mostrar o seu desejo de que nós venhamos aceitar a Cristo, reconhecer nossos pecados e seguir o Senhor. Olha o que diz a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, para a gente encerrar. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, para que seja salvo tu e a tua descendência. Deus expressa aqui, respeitando o livre-arbítrio do homem, mas expressa o seu desejo de que o homem escolha a salvação e não a perdição. Porque esta é a vontade do nosso Deus. Porque Ele amou. Aí eu concluo com o versículo 16. Porque Deus amou, Ele nos amou. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu fecho essa lição dizendo: reconheça os seus erros, peça perdão a Deus, volte-se para o Senhor e Ele te reconciliará com Ele e te fará uma nova criatura. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Que Deus te abençoe com esta palavra, que o Espírito do Senhor Jesus Cristo fale mais fortemente ao teu coração e que você seja grandemente edificado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima lição, se assim Deus nos permitir.